Douglas A-1 Skyraider. Design e desenvolvimento. O avião, que se tornou o AD, mais tarde redesignado como A-1 Skyraider, evoluiu de uma decisão da Marinha em 1943 para combinar missões de bombardeio e torpedo da Segunda Guerra Mundial em uma única aeronave. Ele tinha linhas rígidas que o tornavam tudo menos gracioso em aparência. No entanto, ele emanava poder e podia carregar 8.000 libras de munição. Isso é ainda mais do que uma fortaleza voadora B-17 da Segunda Guerra Mundial. Projetado por Ed Heinemann, da Douglas Aircraft, os protótipos foram encomendados em 6 de julho de 1944 como o XB-T2D1. A abordagem de design de Heinemann era descomplicada. Ele afirmou ter escolhido o motor mais potente, disponível e desenvolvido à aeronave ao seu redor. Durante sua longa carreira na Douglas, ele projetou mais de 20 aeronaves de combate, principalmente para a Marine, a Marinha dos Estados Unidos da América, incluindo muitas lendas na história da aviação. Inscreva-se no canal e seja notificado sobre novos episódios. Pouco depois de Heinemann começar a projetar o XB-T2D1, um estudo foi divulgado mostrando que para cada 100 libras de redução de peso, a corrida de decolagem diminuía em 8 pés, o raio de combate aumentava em 22 milhas e a taxa de subida aumentava em 18 pés por minuto. Heinemann imediatamente instruiu seus engenheiros a iniciarem um programa para encontrar economia de peso no design do XBU-21, por menor que fosse. Eles cortaram 270 libras, simplificando o sistema de combustível, 200 eliminando um compartimento interno de bombas e pendurando armazenamentos externos nas asas ou fuselagem, 70 usando um freio de mergulho de fuselagem e 100 usando um design de roda de cauda mais antigo. No final, houve mais de 1.800 libras de redução de peso no design original. O XB-T2D1 fez seu primeiro voo em 18 de março de 1945 e em abril de 1945, a avaliação da aeronave começou no Centro de Testes Aéreos Navais. Em dezembro de 1946, após ser renomeado para AD-1, o primeiro avião de produção foi entregue a um esquadrão da frota. Nenhum aviador que pilotou o avião naquela época e depois esqueceria a experiência de voar pela primeira vez. Um deles lembrou que minha primeira impressão foi de que eu teria a viagem da minha vida. Eu estava cercado por barulho e vibração. O design do monoplano de asa baixa começou com um motor radial Wright R3 1350 Duplex Cyclone, posteriormente atualizado várias vezes. A característica mais distintiva da aeronave eram as grandes asas retas com 7 pontos de fixação cada. O Skyraider possuía excelente manobrabilidade em baixa velocidade e carregava uma grande quantidade de munição sobre um considerável raio de combate. Além disso, tinha um longo tempo de espera para o seu tamanho, em comparação com jatos subsônicos ou supersônicos bem maiores. A aeronave foi otimizada para Mistral, para a missão de ataque ao solo, e estava blindada contra fogo terrestre em locais-chave. O Skyraider passou por 7 versões, começando com o A500-1, depois A500-2 e A500-3, com várias melhorias menores, e então o A500-4, com um motor R3 1350, 0,500 ou 6W A mais potente. O AD-5 foi significativamente alargado, permitindo que 2 tripulantes se sentassem lado a lado, embora esta não fosse a primeira variante com múltiplos tripulantes, o AD-1Q sendo um biplace e o AD-3N, um triplace. O AD-5 também veio em uma versão de ataque noturno, de 4 lugares. O AD-6 era um AD-4B melhorado com equipamento de bombardeio de baixo nível superior, e a versão final de produção, o AD-7, foi atualizada para um motor R335-02-6WB.
Combate na Coreia. O AD-1 foi nomeado, de acordo com a tradição da Douglas, de iniciar os nomes das aeronaves da Marinha dos Estados Unidos da América com Sky. Quando os sistemas de numeração da Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais e Força Aérea se fundiram em 1951, os Sky Raiders da série AD foram redesignados como aeronaves da série A. O Sky Raider não participou da Segunda Guerra Mundial, mas foi a espinha dorsal das sortidas de aeronaves de ataque do porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América e do Corpo de Fuzileiros Navais na Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, com os primeiros ADs entrando em ação a partir do porta-aviões Valley Forge em 3 de julho de 1950. Em 16 de junho de 1953, um Sky Raider, pilotado pelo Major George H. Linemeyer e Vernon S. Kramer, abateu um biplano Polikarpov Po-2 construído pelos soviéticos, a única vitória aérea documentada do Sky Raider na guerra. Nos céus sobre a Coreia, o Able Dog, ou SP-AD, como era chamado o Sky Raider, ganhou sua reputação estelar como uma das melhores aeronaves de ataque já construídas. Suas missões eram variadas, desde atacar alvos industriais fortemente defendidos como usinas de energia e pontes, até destruir a barragem de Hwachon com torpedos aéreos, ganhando a afeição de muitos soldados com suas capacidades de apoio aéreo próximo. As operações na Coreia demonstraram a versatilidade do Sky Raider, modificado para realizar várias missões como contramedidas eletrônicas e ataques noturnos. Na Guerra da Coreia, o AD Sky Raider foi pilotado apenas pela Marinha e fuzileiros navais, geralmente pintado de azul marinho escuro. As tropas inimigas o chamavam de Plano Azul. Para manter as operações de baixo nível, sem perdas inaceitáveis, foi adicionado um pacote de armadura extra, composto por placas de alumínio de 0,25 a 0,12,7 centímetros de espessura, instaladas na parte inferior e nas laterais da fuselagem da aeronave. O pacote de armadura pesava um total de 618 libras e tinha pouco efeito no desempenho ou manuseio. Um total de 128 Sky Raiders da Marinha e dos Marines foram perdidos na Guerra da Coreia, 101 em combate e 27 por causas operacionais. A Guerra do Vietnã. Em setembro de 1960, a administração Eisenhower viu o A-1 como o avião de combate ideal, de linha de frente, mas já não mais de última geração, para reforçar a incipiente força aérea do sul do Vietnã. Em novembro, os Sky Raiders da Força Aérea do Sul do Vietnã ajudaram a reprimir um golpe. Porém, em fevereiro de 1962, 2 pilotos rebeldes de A-1 bombardearam e metralharam o Palácio Presidencial em Saigon. O futuro primeiro-ministro e vice-presidente do sul do Vietnã, Nguyen Chau Cai, começou sua ascensão ao poder como um piloto extravagante de SP-AD. Ele se lembrou de seu primeiro voo em 1964, nunca tendo pilotado uma aeronave tão poderosa. Os Sky Raiders lideraram a entrada da Marinha dos Estados Unidos da América na guerra. Em 5 de agosto de 1964, os porta-aviões Ticonderoga e Constellation lançaram os primeiros ataques aéreos ao Vietnã do Norte durante a Operação Pierce Arrow, em retaliação aos supostos ataques de barcos torpedeiros a destroyers dos Estados Unidos da América no Golfo de Tonkin. O tenente J.G. Richard Sater estava em um A-1H, fazendo sua terceira passagem contra os barcos de patrulha da Marinha norte-vietnamita, quando foi atingido por um fogo antiaéreo e caiu nas águas rasas do porto de Lock Shaw. Sater, que recentemente havia escrito para casa, queria para Bassá a batalha porque era o que deveria ser feito, o que eu fui treinado para fazer. Foi a primeira baixa da aviação naval no Vietnã. Em fevereiro de 1965, em resposta aos ataques do Vietcong em bases americanas, os SPADs dos Estados Unidos da América e do Vietnã do Sul
cruzaram a zona desmilitarizada para atingir as bases do exército norte-vietnamita perto de Dong Hoi. Os Sky Raiders, da Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos da América, perseguiam comboios de caminhões na trilha Ho Chi Minh, em Laos e Camboja. Entrávamos à noite, geralmente em voos de 4. De acordo com o então comandante George Carleton, do Esquadrão de Ataque VA-215 do United States Ship Hancock, eles escolhiam rotas com ameaças mínimas de artilharia antiaérea. A carga de combate padrão era de 4 sinalizadores de paraquedas de alta intensidade, 800 cartuchos de munição de 20 mm, 2 pacotes de foguetes de 19 tiros de 2 pontos, 7,5 polegadas e uma mistura de 4 bombas de 250 e 500 libras, mas os Sky Raiders não tinham radar a bordo, infravermelho ou auxílios de visão noturna. Em março de 1966, mais de 2.000 soldados da Divisão 325 do Exército Norte-Vietnamita desceram a trilha para cercar um pelotão de boinas verdes e várias centenas de sul-vietnamitas no Vale A Chau, perto da fronteira com o Laos. Mergulhando nas montanhas ao redor da base, um piloto disse: "Era como voar dentro do Yankee Stadium, com as pessoas nas arquibancadas atirando em você com metralhadoras." Os pilotos do Sky Raider desenvolveram uma nova tática de bombardeio, o bombardeio de arremesso ou técnica por cima do ombro. Neste método, a aeronave atacante puxa para cima, ao soltar sua carga de bombas, dando à bomba tempo adicional de voo ao iniciar seu caminho balístico com um vetor ascendente. O objetivo do bombardeio de arremesso é compensar a queda da bomba em voo e permitir que uma aeronave bombardeie um alvo sem voar diretamente sobre ele. Isso é feito para evitar sobrevoar um alvo fortemente defendido ou para distanciar a aeronave atacante dos efeitos da explosão de uma bomba nuclear ou convencional. Missões de resgate. O Sky Raider também foi usado pela Força Aérea dos Estados Unidos da América para desempenhar um dos papéis mais famosos do avião, o Sandy Helicopter Escort, em resgates de combate. Um dos sons mais tranquilizadores que um piloto americano abatido poderia ouvir, além do pulsar de um helicóptero de resgate Sikorsky HH-3, a Jolly Green Giant, era o sinal de chamada de rádio Sandy de um escolta de Sky Raiders carregados de armas e de longa duração, voando em patrulha aérea de combate de resgate, também conhecida como RESCAP. Todos os pilotos de Sky Raider eram designados Sandy quando cobriam resgates. Os aviões a jato frequentemente deixavam uma área para reabastecer ou rearmar. Já os Sandys ofereciam fogo de supressão quase contínuo até que os helicópteros resgatassem os aviadores abatidos. Em 10 de março de 1966, o major da Força Aérea, Bernard F. Fisher, voou em uma missão A-1E e foi condecorado com a Medalha de Honra por resgatar o Major Jump Myers em um acampamento das Forças Especiais de Chau. E em 1º de setembro de 1968, o coronel da Força Aérea William A. Jones, terceiro, pilotando um A-1H, foi condecorado com a Medalha de Honra. Mesmo com sua aeronave danificada e queimaduras graves, Jones retornou à base e informou a posição de um aviador americano abatido. Missões de resgate ocasionalmente envolviam combate aéreo. Em 9 de outubro de 1966, quando um jato Phantom da Marinha caiu 20 milhas a sudoeste de Hanoi, 4 Sky Raiders do Esquadrão de Ataque 5A176 voaram do United States Ship Intrepid para fornecer cobertura para a tentativa de resgate. 4 MiG-17 as intervieram. Na luta aérea que se seguiu, os USPEDs líderes marcaram um MiG danificado e outro provável. Durante a guerra, os Sky Raiders da Marinha dos Estados Unidos da América derrubaram 2 caças a jato MiG-17 do Vietnã do Norte, o primeiro em 20 de junho de 1965
e o segundo em 9 de outubro de 1966. A Força Aérea dos Estados Unidos da América perdeu 201 Sky Raiders por todas as causas no Sudeste Asiático, enquanto a Marinha perdeu 65. Dos 200 a 66 A1S perdidos, 5 foram abatidos por mísseis terra-ar e 3 foram derrubados em combate aéreo. O Sky Raider foi produzido de 1945 a 1957, com um total de 3.180 construídos. Além da Força Aérea, Marinha e Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, a aeronave foi operada pela Marinha Real Britânica, pela Força Aérea Francesa, pela Força Aérea da República do Vietnã e outros. Foi aposentado em 1985 com a Força Aérea Gabonesa. Em sua notavelmente longa e bem-sucedida carreira, o Sky Raider até inspirou seu sucessor de asa reta, voo lento e movido a jato, o ATEM Thunderbolt II. Se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos. Para mais conteúdo interessante sobre o Hulot, por história militar, confira nossa biblioteca de vídeos.